Boa noite a todos. Que a paz de Jesus preencha os nossos corações. Nós daremos continuidade nessa noite ao livro Parábolas de Jesus, de Caibar Schutel. Antes de iniciarmos propriamente a parábola do tesouro escondido, vou ler um breve trecho do livro Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, os itens 2, 4 e 2,5. Jesus, o Evangelho e o futuro. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza de seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no Monte Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas parábolas, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é um transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações de seu Espírito misericordioso, por meio das palavras inspiradas de seus mensageiros. Entre eles nós temos os Vedas na Índia, antes dos egípcios e muito antes de Abraão e Moisés. Moisés, que recebeu seus conhecimentos no Egito. Na China, tivemos Fo, Ri, Lao Tse e Confúcio, também mensageiros do Cristo. Sócrates, um conhecido mensageiro do Cristo, cuja lição não foi suportada em Atenas, tendo sido ele condenado à morte, como todos nós sabemos. Jesus, governador espiritual do orbe, espírito de máxima grandeza, guia e modelo da humanidade, poderia ter se utilizado da linguagem que quisesse, porém não há como comparar a nossa limitação espiritual, intelectual e emocional com a grandeza de Jesus. Mas certas lições são básicas, e o professor ensina para fazer-se entendido. Toda lição pretende ao menos um percentual de entendimento do ouvinte. E Jesus, há 2000 anos, tem diante de si um povo oriental em sua maior parte. E Jesus teve que adaptar seus ensinos a esse povo, ao seu cotidiano. Assim, o conteúdo dos ensinamentos de Jesus abrange ensinos imperecíveis. Jesus não fala para uma cultura específica, fala para o espírito imortal, fala de realidades imutáveis, fala da lei divina que rege nossos destinos espirituais. E foi com a grandeza de Kardec que nós pudemos começar a entender a essência espiritual dos ensinamentos de Jesus.
porque até então tínhamos uma interpretação literalista, simplória, presa aos símbolos, e não víamos a essência espiritual. Com Kardec, a nossa compreensão se ampliou. O ser humano foi colocado no seu devido lugar como espírito imortal em jornada rumo ao aperfeiçoamento. Dessa forma, o ensino de Jesus se abriu e se ampliou. Por isso, no livro O Consolador, quando perguntam a Emmanuel sobre parábolas, ele responde quase que com uma outra parábola. Abre aspas para Emmanuel. As parábolas de Jesus são como as sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Fecha aspas. E ainda do livro de Emmanuel, só para completar, aspas, é que chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessado com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade, devido aos preconceitos das posições sociais e sentimentos de utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades e em seus princípios. As parábolas foram dadas por Jesus em forma de semente, e uma semente exige todo cuidado para que possa florescer. A terra onde floresce é o coração do ser humano. E esse coração é o terreno que oferecemos para que as sementes desabrochem, cresçam, frutifiquem, gerando frutos de sabedoria. Porque as parábolas ensinam, mudam a nossa visão de Deus, da vida e da nossa evolução espiritual. Elas nos ajudam a substituir egoísmo por amor, vaidade por humildade, à medida que os ensinos de Jesus vão tocando o nosso coração. E nenhum de nós pode prever quando as sementes do Evangelho, caindo num coração preparado e evangelizado, frutificarão. Corações evangelizados transformam as pessoas em árvores vivas, de amor, de misericórdia, de sabedoria, de intuição. Produz pessoas como Chico Xavier e tantos outros. E compreendendo que as parábolas são sempre ensinadas nessa simbologia, nessa forma literária de 2000 anos atrás, para serem compreendidas, exigem de nós um mergulho em outro mundo, no mundo da Palestina do primeiro século. Precisamos então nos colocarmos nesse ambiente, com o entendimento da época. E agora nós passamos à leitura da parábola propriamente dita. Parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. O homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros, achar tesouros, esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, assim está acontecendo. Para que trabalha o homem na terra? Para que estuda, para que luta a ponto de matar o seu semelhante? Para possuir tesouros. Jesus, sabendo dos artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando-o ao reino dos céus.
fê-lo naturalmente para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista deste outro tesouro, ao qual ele chamou imperecível, lembrando que a traça e a ferrugem não o corrompem e os ladrões não o roubam. O reino dos céus é um tesouro oculto ao mundo, porque os grandes, os nobres, os guias e os chefes de seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer à humanidade. Mas, graças à revolução, aos ensinos espíritas, aos Espíritos do Senhor, hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo. Isto é, desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres para possuir os bens celestes. Materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos. Os bens reais e imperecíveis, ele os julga abstratos. A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna e o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Essas são as considerações de Karl-Barth-Schulte. Nas parábolas, Jesus quase sempre representa o reino dos céus por um bem material. Nessa parábola, o reino dos céus é o tesouro escondido. Ela representa o conhecimento superior e a evolução espiritual. O tesouro simboliza a verdade, a sabedoria divina, o autoconhecimento, a reforma íntima, a verdadeira felicidade duradoura e imperecível. O campo representa o plano das experiências físicas, a reencarnação, o interior de cada um, onde o tesouro está oculto e precisa ser buscado. Vender tudo significa desapego ao egoísmo, às vaidades e aos bens materiais perecíveis, priorizando as conquistas espirituais. A alegria da descoberta indica que a evolução e o trabalho no bem, embora exijam esforço, trazem uma satisfação pura e profunda. Segundo a visão espírita, consolidada por Karl-Barth-Schulte e Emmanuel, o reino não é um lugar físico, mas um estado de consciência e da alma. A parábola nos convida a valorizar o espírito sobre a matéria, buscando o tesouro imortal, que a morte não pode destruir. A descoberta é acompanhada de alegria, indicando que a renúncia espiritual não é um peso, mas um ganho consciente e prazeroso. O terreno é, portanto, o estado de consciência elevada, que o espírito conquista através de esforço e renovação constante. Essas considerações foram baseadas em palestras de Haroldo Dutra Dias, dos livros O Consolador, Emmanuel e A Caminho da Luz. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa semana e que Jesus abençoe o lar de cada um. Obrigada.